Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Pava Responde, o quadro semanal onde eu tento responder as perguntas que vocês deixam nos comentários deste vídeo. Tentarei responder no próximo. Hoje nosso assunto está muito legal, nós vamos falar de substâncias, nós vamos falar do plano extrafísico, vamos falar da TFCA, vamos falar dos números da numerologia, confiança, autoconfiança e cristais. Tenho certeza que está muito interessante e eu acho que você vai gostar bastante, não perca, venha com a gente assistir. Curso completo de terapia, cura e desenvolvimento espiritual com os cristais, o despertar de centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, expansão da percepção, foco e atenção que os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. E a primeira pergunta não é bem uma pergunta, mas o Paulo Almeida disse legal quanto ao vídeo da numeróloga Elisângela Farias, que falou sobre a numerologia pitagórica. Ele disse, tem que ter uma cartilha de números e seus significados, né? Porque ela falou um pouco em geral sobre os números, mas não falou especificamente de cada número e o significado de cada um deles em específico. Então ela leu o comentário no vídeo e me mandou uma cartilha com os números para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eles são, do que cada um deles significa dentro da numerologia pitagórica. Vamos dar uma olhada. Não existem números bons ou ruins. Existe desequilíbrio energético de cada número. Sendo assim, o 1 pode ser independente, ambicioso, solitário, líder, criativo, realizador, original, inconformista e em desequilíbrio, egoísta, autoritário. Assim por diante, se você quiser pausar o vídeo para ver cada um em específico. 9, sendo estudioso, universalista, construtor das grandes obras. E em desequilíbrio, sonhador, amargurado e desligado. Bom, e o significado dos números dentro da numerologia espiritual, eu fiz um vídeo falando sobre o significado dos números. Vou deixar a recomendação para você aqui em cima. Próxima pergunta é do Fala Sério. Tem algum cristal que auxilie na autoestima? Ou para ter mais confiança, afastar o medo? É possível comprar pela internet? Eu acho que os cristais existem em quase todas as cidades. Você tem um local onde você pode encontrar os cristais. Só devemos ter cuidado com a pedra do sol, porque ela é muito falsificada. É vendida como pedra do sol, uma pedra que não é pedra do sol, e é muito comum de ter esta pedra falsa. Então só devemos ter cuidado com ela. A verdadeira pedra do sol deveria ser o feldespato aventurino. E respondendo a sua pergunta, né, se tem algum cristal que auxilia na autoestima, tem vários, mas os mais recomendados são a lepidolita. A lepidolita trabalha com a autoestima através do perdão, nos faz aceitar que a gente é como a gente é e que a gente faz e fez o que é possível, que a gente sempre fez o melhor de nós, né? Afinal de contas, todos nós sempre damos o nosso melhor, somos o melhor que a gente pode ser. Lembra que se a gente pudesse ser melhor, a gente já era. A gente tem o nosso limite e cada um é cada um faz as coisas do seu jeito, do seu modo, na sua hora. E se não é a hora, não é a hora, não se preocupe. Não há necessidade alguma de sermos perfeitos. Tem até aquela frase que diz, né? Deus não quer que ninguém seja perfeito, a única coisa que Ele quer é que vivam em paz. Então é uma pedra que auxilia a gente encontrar os nossos limites e compreendê-los e aceitá-los, né? Isso eu posso, isso eu não posso, isso quem sabe daqui a um tempo, isso agora não, eu sou assim e ponto. Outra pedra para a autoestima é a ônix, né? A ônix é ela e ela própria com toda a glória. Pedra forte, é uma energia muito consistente. Tem também o quartzo rosa. O quartzo rosa, ela amplia o amor tanto para o próximo quanto o amor próprio. E o amor próprio é bastante importante quando se quer autoestima, né? E também a pedra do sol e outras pedras de tonalidade laranja, mas eu recomendo a pedra do sol verdadeira. A próxima pergunta da Elizabeth Cruz, ela pergunta, Pava e Hélio, bom, hoje só poderei responder por mim. O que mudaram nas suas vidas depois da TFCA? Pois é, uma coisa muito importante que a TFCA me ensinou, né, me fez constatar e perceber, é que o plano extrafísico, ele é livre do tempo, ele é atemporal. Por exemplo, uma questão que aconteceu na nossa mente, né, que é uma impressão linear, na nossa mente aconteceu há bastante tempo atrás, esta situação ela é viva no plano espiritual, da mesma forma como se fosse agora, como se fosse hoje. Por isso que tudo que a gente construiu influencia no nosso agora. Tudo que a gente fez está em nós. E tudo deve ser bem compreendido para que não nos atrapalhe. Como aquela história dos sonhos que se repetem, né? A gente tem um sonho que se repete porque é uma questão em aberto no nosso subconsciente. É uma questão que não foi bem processada. Então nós precisamos entender o propósito daquilo, a origem daquilo, onde que se criou,
reprocessar aquela informação, alocá-la bem alocada, né? Encaixar o quebra-cabeça dela, compreender o propósito que aquilo nos serviu para a nossa evolução, mastigar, né? Digerir aquela questão, entender o que ela foi necessária, porque tudo que acontece é necessário para alguma espécie de evolução que nós precisamos no momento. Então ela mostrou que todos os campos, todas as partes podem ser acessadas, todos os períodos de tempo podem ser acessadas como se eles estivessem acontecendo neste exato momento do agora, que é todo momento que existe, né? Não existe outro momento, só existe o agora, né? Se a gente for pensar que o tempo ele é infinito, o universo infinito, o tempo infinito, qual que é a metade do infinito? É que todo lugar é a metade do infinito, né? Ou seja, só existe o agora, cada ponto, cada momento do tempo é o agora, só existe o agora. Sempre. Todas as informações estão em todos os pontos, todas as informações estão no agora e nos influenciam agora também. Por isso, resolver todas as questões dos nossos aprendizados é muito importante. E também mostra como tudo já está, né? Porém, tudo vai aparecendo para a nossa consciência pouco a pouco. E como até mesmo coisas que a gente fez no passado, que a gente chama de passado, pode estar presente hoje na nossa vida. Como, por exemplo, alguma crença que você adquiriu, alguma promessa que você fez, e ela, querendo ou não, você tenha esquecido dela ou não, ela está influenciando hoje porque a construção foi feita no plano extrafísico. E por isso que é sempre muito bom a gente se libertar do passado, ter a consciência de que ele foi necessário, foi como foi, e se libertar de todas as promessas que a gente possa ter feito, sejam elas de amor, sejam elas de uma ajuda que não ia ser possível, porque querendo ou não, todas as promessas que a gente cria, ela fica trabalhando no nosso subconsciente. Então é bom a gente se libertar, e com a nossa própria intenção a gente se liberta e acaba tendo sonhos que vão lá e resgatam este momento, a gente vai se libertando de todos e vários momentos que do passado, né, que na verdade ocorrem também atualmente. E é por isso também a reencarnação, né? A gente vem e resolve questões que ficaram em abertos com as pessoas a quais ficaram em abertos nas situações que são boas para nós, nas situações que são necessárias para o nosso amadurecimento naquela questão. Que é como aquela história, né? Do duto do espaço-tempo, né? Que conforme nós nos movemos pelo universo, né? Sendo o tempo memória do espaço, porque o tempo é memória, né? Se não fosse memória, a gente não ia ter noção de tempo, não ia saber o que foi ontem, nem o que é amanhã. A gente não ia ter noção de tempo se a gente não tivesse memória. Então, o tempo é memória do espaço. E conforme nós navegamos com a nave Terra pelo universo, a gente deixa impressa informações, né, que é o tempo, informações impressas na estrutura do espaço, que para o universo o tempo é informação. Então, em algum momento, por exemplo, nós tivemos uma situação traumática na nossa vida e aquilo ficou marcado para nós. E aquela informação vai estar ligada com nós hoje, vai estar influenciando a gente hoje. E naquela questão, o fluxo de energia pode estar comprometido. Né, como uma questão de um trauma, onde você chega próximo daquela situação e você sente medo, sente coisas que remetem àquela questão que está ligada ainda. Então, quando aquilo é visto através da entropia, ou seja, tem a visão do outro, você viu que você não foi vítima, que aquilo lá foi tanto para o seu aprendizado quanto o resultado de um feedback de algo que você fez. Outrora, o agressor você pode ter sido também. Enfim, não importa a questão, importa que quando ela for vista, quando ela for resolvida, a energia volta a fluir lá e hoje, o seu hoje melhora. E é isso que trabalha a constelação familiar. A constelação familiar faz isso, né? Ela trabalha o seu campo morfogenético e aonde você deixou as informações amarradas, né? E ela faz essa desconexão das coisas que estão te prejudicando através do entendimento, da compreensão delas, da aceitação. E às vezes as pessoas não entendem por que isso acontece. Como a gente falou aqui em vários vídeos, não existe vítima no universo. Não vou entrar nesses detalhes agora porque a gente já falou sobre isso. A Hayat Kassab disse, numa visão espiritual, por que existem pessoas sonâmbulas. E eu irei aproveitar e dar também a explicação que a TFCA também dá. Que é, por exemplo, que a nossa matéria, nosso organismo, nosso animal, né, o nosso animal biológico, ativa algumas funções automáticas, que é o nosso corpo anímico, né, e ele é capaz de realizar certas funções ao qual ele está acostumado a fazer sem a presença direta da nossa alma, da nossa consciência. Ou seja, quando a nossa consciência está no plano espiritual, por alguma razão, o corpo libera substâncias que permite que o corpo se movimente e acorde, porém você não está diretamente ligado ao corpo, só parcialmente, tendo uma
ínfima consciência disso que se passa. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso em um próximo vídeo aqui no canal. É quase que como uma catalepsia projetiva, porém o corpo ficou ativado enquanto sua consciência foi para o extrafísico. A pessoa pode tomar água, pode fazer coisas poucas assim. Nada complexo, até mesmo é difícil falar. Isso vai depender do quanto a alma ficou ligada ao corpo ou não. E o Dado Carvalho, ele vai continuar aqui no assunto da constelação familiar, porque a pergunta dele diz sobre as 3 leis do amor, que ele andou refletindo sobre o conceito e tentando aplicar a situação ao meu redor, mas algo o intrigava, sobre o direito de pertencer. Se uma pessoa, tiver sido excluída de sua família por algum tipo de preconceito, seja ele qual for, sobre sexualidade, por exemplo, será uma ferida que ele vai levar para toda a vida. Mas outros setores da vida não poderão se desenvolver por conta desta questão mal resolvida, que nem é culpa dela. Ou seja, esta pessoa precisará redescobrir seu pertencimento de outra maneira. Aliás, existe uma forma de encontrar este sentimento de pertencimento para as pessoas que foram excluídas da sua família? Bom, é o seguinte, me diga uma coisa, esta pessoa que se sente excluída da família, que diz ser excluída da família, ela pertence ou não pertence àquela família? Ela nasceu lá, Nasceu da barriga da mãe, nasceu da carga genética do pai, daquela família. Ela é daquela família, ela pertence àquela família. Queiram as pessoas ou não. E é este o entendimento apenas que a pessoa precisa ter. Porque às vezes ela vai na conta dos outros, Ela sente, ela parece que não pertence ou pode ter sido excluída, não quero mais saber de ti por causa disso. Porém, então a pessoa ela acha, que eu não pertenço àquela família. Mas ela pertence. E é apenas isso. Ela precisa saber que ela pertence, porque ela pertence, ela nasceu lá, saiu dela. Queiram eles ou não, Aceite a mãe ou não, quem precisa aceitar e saber que é daquela família é a pessoa. Ela não depende dos pais para que isso se resolva, depende dela consertar isso dentro dela, saber que ela saiu daquela barriga, que foi a barriga, ela saiu, não tem o que fazer. E é esta questão que resolve esta situação. Claro, pode ser muito difícil da pessoa, depois de muito tempo pensando que não, voltar a ter a consciência de que sim, ela pertence àquela família. Eles que estão, inconscientes disso ou se fecharam os olhos para isso, Eles que não querem ver. E também aceitar você como você é, seja como for. Nossa última pergunta é do João Vitor. Ele disse que tem uma dúvida quanto à técnica da TFCA, a técnica física para a conquista da autoconsciência, A técnica que nos auxilia a sair da matéria de forma consciente. Ele disse que ele tinha uma dúvida lá, da respiração. Se ele leva primeiro a cabeça para trás ou os braços. E a resposta é, leva primeiramente a cabeça e depois sobe os braços. É uma dúvida bastante comum aqui do canal, os detalhes sobre esta técnica. Eu erradamente fiz ela em 2 vídeos, Porque o primeiro vídeo ficou com um detalhe incorreto e eu fiz um segundo só corrigindo aquele detalhe. Eu vou fazer um vídeo bem direitinho, apenas falando sobre a técnica física para esta conquista da autoconsciência e saída da matéria. Irá sair aqui em breve, até não duvido que seja quinta-feira no nosso dia de técnica. Agradeço muito a todos vocês que participam aqui do Pava Responde. Não esqueçam que vocês podem mandar perguntas também para o Instagram do canal, que é @canaldopava. Agradeço muito a presença de todos vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!